Você já ouviu aquela frase, mas a gente é muito unido, graças a Deus? Pois é, muitas vezes é essa união que está travando o crescimento da sua empresa familiar. Choquei um pouquinho? Pois é, seja muito bem-vinda a mais um Café com a Líder. E hoje nós vamos falar sobre família unida, porém empresa bagunçada. Porque quando o amor e a união substitui a estrutura de gestão que deveria ter no negócio, em algum momento acaba virando bagunça. Então, sejam muito bem-vindas a mais um Café com a Líder. Estava com muita saudade de estar aqui hoje com vocês. E antes de tudo, antes de desenvolver esse tema e essa provocação que eu trouxe hoje, eu vou fazer uma oração. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos e entregasse sua semana ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, tudo o que eu faço, eu tento entregar meus projetos para o Senhor e aqui esse é um deles, tá? Então sejam muito bem-vindas a mais um Café com a Líder, toda segunda-feira às 8 da manhã, a não ser em segundas excepcionais, quando eu tenho algum outro compromisso e não consigo conciliar. Mas, majoritariamente, estou sempre aqui, é sempre um prazer trocar essas experiências com vocês e trazer temas muito reflexivos e pertinentes para o nosso dia a dia como sucessora de negócios em familiares, tá bom? Então, o tema de hoje é isso, é família unida e empresa bagunçada, tá? Muitas famílias empresárias acreditam que o fato de ter muito amor, muita união entre os membros é suficiente para manter o negócio vivo. E assim, por mais que a gente esteja muito emocionalmente conectada à família, ao negócio, você construir uma empresa sem uma estrutura clara de gestão é como construir um castelo na areia, porque como todo mundo sabe, o mercado ele é muito instável, então oscila, tá? Então muda o mercado, enfrentamos fases, transições. Então, na primeira onda de conflito, na primeira crise, se você não tem uma estrutura muito clara de gestão, arrasta toda a evolução do negócio. Infelizmente, é isso que a gente mais vê, né? Eu tenho conversado com muitas sucessoras e são empresas lindas, construídas com muito suor, muito trabalho, muita dedicação, valores muito admiráveis, mas é comum ver como essas empresas acabam em alguma fase, em algum estágio, travando o seu crescimento por falta de gestão, certo? Então, não é falta de amor, tá? É falta de clareza nas regras de governança. O que é governança, Raíssa? Eu nunca escutei esse termo antes, ou senão quando eu escuto eu não sei o que é. Governança é a definição das regras do jogo dentro de uma empresa. Então, quem decide o quê? Quem trabalha com qual área da empresa, quem tem a palavra final, quem decide o quê, quanto é que ganha, como é que funciona, quais são os papéis, esses papéis estão definidos, não estão? Então, todas as regras para o jogo funcionar bem é definida pela governança, inclusive as regras de como você vai lidar com os eventuais conflitos. Porque, gente, em algum momento, as pessoas envolvidas vão ter visões diferentes do negócio. Olha, eu acho que a gente tem que ir por este caminho aqui. Não, eu acho que a gente tem que ir por esse aqui. Tá, e como lidar quando tiver um conflito instaurado? O conflito não necessariamente é algo ruim. É uma pessoa, o herói e o vilão. Não existe isso, não existe essa dicotomia empresa familiar. É tudo muito nebuloso às vezes, porque são pessoas boas, pessoas que se amam, pessoas que estão no negócio, mas que têm visões diferentes. E a governança, ela serve para, inclusive, estruturar o funcionamento desses conflitos. Diante de um conflito, a gente vai funcionar como? Qual vai ser o melhor jeito da gente resolver? Quanto mais claro estiver esses temas, mais fácil essa empresa vai passar pelas fases mais de transição e turbulência. Então, o amor por si só, ele pode até ser o combustível, mas ele não é o direcionamento, não é o GPS de um negócio, tá? Então, a gente precisa ter muito isso em consideração. Então,
O que realmente une uma família empresária não é só necessariamente o afeto, é o propósito dessa família através desse negócio, propósito esse que precisa vir com uma estrutura muito clara. E existem 3 pilares que sustentam a harmonia da família e o resultado. O primeiro pilar é esse que eu já falei, governança familiar. São as regras claras, os papéis definidos, as decisões formalizadas. E ó, deixa eu te falar um negócio. Parece que eu tô dizendo óbvio aqui. Talvez para quem não esteja no dia a dia de uma empresa familiar e esteja acidentalmente assistindo isso aqui, parece que eu estou dizendo óbvio. Só que, infelizmente, o óbvio precisa ser dito. E existem empresas assim, e é muito comum você não ver esses papéis tão claros. Por exemplo, vou trazer o meu caso, tá? Tem muitas coisas hoje no meu negócio lá na Tropical que a gente precisa ainda definir. Porque como eu venho falando aqui há muito tempo, a sucessão empresarial, a sucessão do negócio, ela não é um fim, um destino final. É uma jornada. Então, as situações vão surgindo e a gente vai tendo que revisitar os temas, vai tendo que sentar, conversar. As circunstâncias vão se tornando mais complexas, crises vão vindo, ou mudanças de mercado vão vindo, e a gente precisa sentar e analisar. Então, muitas vezes essas regras elas foram construídas para um cenário, mas outros cenários se instauraram e a gente precisa revisitar essas regras. Então, só para que vocês saibam que, assim, por mais óbvio que pareça, é um tema que precisa ser trazido, porque muitas vezes é uma grande dificuldade das empresas conversarem sobre governança, tá? Então, quando não há regra, o amor vira um argumento e o conflito vira pessoal, o que é onde corrói a graça da empresa familiar. Muitas mentoradas e muitos sucessores com quem eu tenho trabalhado, elas têm trazido muito esse tema, porque eu pensei em desistir, porque eu penso em desistir. A sucessora, ela não chega a pensar em desistir, eu sei porque eu já estive nesse lugar, né? De dor, de conflito, de sofrimento. E quando a gente pensa em desistir, a gente não pensa em desistir por não amar a família, por não amar o negócio da família, por não achar que a gente tem condições de contribuir para o negócio da família, não. A desistência, ela vem como um raciocínio natural pela fuga do conflito. A gente, às vezes, não sabe lidar com aquele conflito, a gente não sabe lidar com aquele desgaste, né? Na ausência de regra, há um desgaste, e a gente não sabe lidar com esse desgaste, e a gente prefere desistir do que enfrentar aquela situação e correr o risco de romper com os laços familiares. Então, é muito importante que a gente estabeleça essas regras, estabeleça esses papéis, deixe tudo bem desenhadinho e revisite esse tema todas as vezes que forem necessárias revisitar. Do contrário, a gente vai estar sempre fomentando forças contrárias para a evolução do negócio e da família. Então, uma ferramenta prática para começar esse tema, caso sua empresa ainda não tenha trabalhado esse tema, é um acordo de convivência familiar. Acordo, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse ditado popular. O combinado não sai caro. E realmente o combinado não sai caro, gente. Defina o mínimo. E qual é o mínimo, Raíza? Quem decide o quê? Tá? Quem decide o quê? Tá bom, a gente definiu quem decide o quê. Tá lá as caixinhas, o organograma da empresa, os temas, as áreas, quem decide o quê, quem tem a palavra final sobre o respectivo tema. E diante de um conflito entre as áreas, porque às vezes acontece, financeiro e compras. Financeiro não quer liberar a verba, o compras precisa da verba para comprar. Aí o compras foi travado pelo financeiro, aí depois o compras está sendo culpado pelas vendas, porque as vendas não aconteceram, porque houve ruptura de mercadoria. Mas o compras não teve essa autonomia de definir a verba. Então, tá vendo que às vezes as áreas elas começam a se bicar no dia a dia de um negócio, é normal. E na ausência de clareza nas regras sobre quem decide o quê e na hora de um conflito entre áreas, onde é que se discute, precisamos ter um ambiente para discutir de forma civilizada os temas pertinentes ao negócio. E não pode ser no almoço de domingo. Não pode ser na viagem de família. Esse final de semana mesmo eu estava em viagem com minha família, Dia das Crianças e tal. Estava com os meus pais, estava com meus filhos, com meu marido, com minha irmã. Ali não é lugar para discutir negócio.
E eu já caí nessa cilada muitas vezes, porque nós como sucessores somos empolgados, né? A gente ama o que faz, né? A gente se abraça e pra gente não tem hora para trabalhar. Mas eu fui percebendo ao longo da minha experiência, do tempo e das situações que eu fui lidando, que assim, eu tava azedando os melhores momentos de em família, porque a gente sabe como um tema começa, mas a gente não sabe muitas vezes como é que termina um debate ali. Então, às vezes, azedava um encontro em família, ficava lá com aquele climão ou com aqueles temas espinhosos, porque o dia a dia de negócio é duro, né? Aqui ninguém tá pintando um mar cor-de-rosas. O dia a dia de negócio, de empresa no Brasil é duro. E às vezes era aquele momento em família, em especial, para construir memória afetiva. E eu tava lá azedando aquele momento, permitindo que temas fossem trazidos, ou eu mesma trazendo. Quando eu entendi que era cilada, Bino, e quando começava o assunto empresa, já sabe quando aparece a sirene, pem, 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 proibido, pois é. Agora já acende uma red flag aqui na minha mente, toda vez que a gente começa tocar naquele assunto família, que não é o momento. Pem, 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 perigo, né? Cilada. Mas isso tudo é experiência. E é compartilhando essa experiência que hoje eu mentoro outros sucessores. Por isso, porque a gente já viveu um pouco, já ultrapassamos fases, já percorremos degraus que agora a gente pode compartilhar com as coleguinhas aqui, né? E contribuir para um ambiente de famílias fortes e negócios prósperos. Essa é a nossa missão. Então, o acordo de convivência familiar é extremamente importante, porque ele dá um direcionamento. E quais são as regras mínimas, tá? É importante a gente entender também que essas divergências vão acontecer e elas não podem azedar as relações familiares. Então, é importante que a gente tenha um ambiente certo para discutir essas divergências e regras claras. E tudo bem, e não vamos ganhar todas as batalhas de jeito nenhum. Nem a gente tem razão sobre tudo, por mais bem intencionada que estejamos. Importante a gente ter essa humildade de reconhecer, não vamos ganhar todas as discussões. Não estamos certos sobre tudo. Por mais paixão, por mais empolgação, por mais preparo técnico que você tenha. Né? Então a gente vai aprendendo com o dia a dia a lidar com situações mais complexas. Segundo, uma comunicação madura. Bom dia, Paulinho, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ó, uma comunicação madura. União não é concordar com tudo. Né? E eu sei que nós, sucessoras, quando a gente tá no negócio da família, porque muitos irmãos correm, né? Muitos irmãos correm. A gente fica lá. E a gente fica lá um pouco pra realização pessoal, profissional, um pouco para agradar nossos pais, um pouco para contribuir para a família. Tem uma série de liames emocionais aí que fazem com que a gente decida pela empresa familiar, né? Para tocar o negócio da família. E a gente fica muito assim, união não é concordar com tudo. Existem vários temas que hoje eu discordo do meu pai. Mas graças a Deus, graças à maturidade, graças ao estudo, graças ao preparo, hoje eu consigo não concordar e tudo bem. E a vida seguir bem. Sabe? Porque é isso, gente. A gente não vai concordar em tudo. É feito casamento. Quando você tá casado lá com seu marido, você concorda com tudo que ele faz e fala e defende? Às vezes não. Mas tem que continuar casado. Tem que continuar vivendo. Então, é a gente abrir mão dessa imaturidade, às vezes juvenil, de achar que precisamos concordar com tudo. E sabe por que isso é difícil muito hoje em dia, gente? Eu vou dizer também por quê. Vou trazer até um tema, uma visão mais polêmica. Hoje o mundo está muito polarizado. Muito polarizado. As pessoas estão apegadas no que elas discordam. E é tão assustador isso, porque assim, você chega numa roda de conversa, eu sou do A, você é do B, eu sou amarelinho, eu sou lilás. Ah, não, vamos nos concentrar no que discordamos. Quando na verdade a gente deveria fazer como São João Paulo II nos ensinou, fiquemos com o que nos une. Até porque todos nós fazemos parte de um grande partido.
humanidade. Humanidade essa extremamente complexa. Não tem como a gente concordar em tudo, nem dentro dos nossos casamentos, nem dentro das nossas empresas, nem dentro das nossas famílias. Só que hoje a gente está vivendo uma fase da humanidade que está tão polarizada, tão arredia, tão arisca com o diferente, com o discordar. Não é nem o diferente, às vezes são tudo igual, só fazem discordar. Então a gente tem que se acostumar a ter esse estômago para não concordar com tudo. E o amor continua, o respeito continua, tudo permanece. É saber discordar com respeito. Sem querer necessariamente mudar a cabeça da pessoa. É uma época de polarização que você parece que assim, ou eu consigo convencer fulano a vir pro meu time, ou pensar igualzinho a mim, ou eu não quero nada a ver com fulano. Parou para pensar sobre isso? Tem muito que a gente vive hoje em dia. Pode observar, é muito que a gente vive nas nossas relações familiares, é muito que a gente vive nos nossos negócios. E assim, eu não tô dizendo que eu sou a pessoa da união, não, tá? Eu tô trazendo, inclusive, a minha culpa aqui. Isso é fruto de muita reflexão da minha parte. Claro, os nossos valores a gente não pode abrir mão. Nossos valores estão fincados. Né? Então, meus valores, eu não vou calar para agradar você, não. Se eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, que Ele é o Deus vivo encarnado, eu não vou amaciar ou fazer essa verdade ser mais sutil para você, não. Mas você acredita se você quiser. Você não quer acreditar, problema seu. É o que eu acredito. Mas veja, eu consigo, com os meus valores, com o que eu acredito, conviver bem, fazer o meu trabalho, educar meus filhos. Claro, vão ter temas que eles vão conflitar com os meus valores. Nesses temas, são os temas que a gente vai ter que se deter. Mas tem muitas coisas que, assim, é a forma de enxergar o mundo, é o estilo, é perfil, é temperamento. E a gente foi perdendo esse traquejo social de conviver com pessoas que enxergam o mundo de forma diferente, que viveram experiências diferentes da gente. E isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Até pra gente conviver melhor com os outros. Tá? Então, esse respeito que é importante, sem levar para o jantar do domingo. Sem levar para o almoço e família. Bom dia, Tati. Aí, uma mentorada, uma sucessora, inclusive. Bom dia, Tati. Como é que você tá? Então, a dica prática é: separe os momentos de família e de empresa. Reunião de gestão não é hora de lavar roupa emocional. Lavar roupa suja emocional. Então, se você está na empresa, o assunto é gestão, o assunto é negócio, vamos ser objetivos nisso aqui. Nada de ficar atrás, mas você reclamou disso aqui, você achou meu filho feio, meu marido bonito. Não é o momento. Não é o momento. É gestão, é negócio, é número, é indicador. Tá? No momento de família também não é para trazer esses temas de negócio. Não vai azedar. Confia em mim. Confia aqui. Confia na tia. Vai azedar. Tá? Terceiro pilar que sustenta essa harmonia familiar com o resultado do negócio é a meritocracia com a humanidade. Então, gente, o amor, ele não justifica incompetência. Certo? E assim, às vezes isso dói, né? Porque às vezes com quem a gente ama, a gente tem um olhar mais benevolente. Só que a gente precisa ter um nível de exigência também. E às vezes é o contrário. Às vezes com quem a gente ama, a gente exige muito mais. Então sempre tem que estar balizando. Então treine, faça muito treinamento, busque melhorar suas aptidões. Acompanhe e cobre resultado de todos, inclusive das pessoas da família. Então não é porque a pessoa é da família que ela pode não ser muito boa no que ela faz. Pelo contrário, por ela ser da família, ela tem que ser muito melhor, tecnicamente, do que o restante da média do negócio. Então, na prática, defina objetivos claros. Defina objetivos muito claros. Então, as pessoas precisam ter metas muito claras, indicadores, entregas. Quais são suas entregas? Quais são as entregas que você precisa dar? Diariamente, semanalmente, mensalmente. Cumpra com suas entregas. Agora, nesse ponto aqui, eu preciso trazer um porém. Porque é um problema que muitas sucessoras enfrentam. Muitas, assim, é incrível.
Muitas me trazem isso. Que elas ficam naquela de eu faço um pouco de tudo, não tenho clareza de papéis. Sabe aquela, não, eu sou do compras, eu sou da área industrial, eu sou disso, sou do financeiro, eu sou um pouquinho de tudo. Me meto no marketing. Quando você é tudo, você não é nada. Especialmente como sucessora. Eu já tive essa fase na Tropical também. E até no começo é importante que você visite bem todas as áreas, você se meta em tudo mesmo. Mas a clareza de papéis, voltamos para a clareza de papéis. Para você ter justiça na sua entrega, na sua meta, nos seus indicadores, você precisa ter muita clareza do que você está se comprometendo. Olha, minha área é essa aqui, meu time é esse, meus indicadores de avanço, de resultado são essas, minhas metas para entregar são essas aqui. Clareza. Porque aí você vai ser avaliada de forma objetiva como qualquer outra pessoa no negócio. Certo? E muitas de nós acaba se perdendo nessa fase da clareza, porque faz um pouquinho de tudo, mas não é dona de nenhuma área, de nenhuma caixinha. E isso acaba minando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima no dia a dia, porque sim, a sucessora sofre desse problema da síndrome da impostora, a gente sofre porque a gente acha que não mereceu estar ali, nunca é bom o suficiente para estar ali. A gente vive com esses fantasmas na nossa cabeça que a gente precisa combater o tempo todo. E às vezes são temas internos, mas às vezes é o próprio entorno da gente, o próprio time fica minando a nossa autoconfiança. Ou até pessoas da família ficam minando a nossa autoconfiança pra gente não ficar confortável, sabe? Então é importantíssimo que a gente tenha essa perspectiva, que a gente trabalhe muito bem nossas metas, nossos indicadores, que a gente seja muito boa tecnicamente, mas que a gente não caia nessa cilada de ficar em várias áreas ao mesmo tempo e não ter uma área para chamar de nossa, uma meta para chamar de nossa e um indicador muito claro para chamar de nosso, certo? Olha aí. Então, o amor sem regra cria omissão. Omissão. É muito amor, é muito união. A gente não precisa estabelecer essas regras de governança, não. Isso é uma omissão. E essa omissão, em algum momento, ela vai gerar um ressentimento. Certo? E esse ressentimento é o que corrói o dia a dia da empresa familiar. Porque quando ninguém quer ferir, todo mundo sai ferido. Na ausência de regras, a ausência de clareza, de definições, é onde dá mais margem para haver conflito. Então, amor sem regra é improviso travestido de união. E quando a empresa familiar entende que essa estrutura, essa governança é exatamente ela que protege o amor, que protege a relação, tudo muda. Tudo muda. Você deixa de ser uma família tentando salvar um negócio, você passa a ter um negócio que preserva, inclusive, a família. É a minha missão, é o meu mantra. Famílias fortes, negócios prósperos. Só que, gente, esses temas, eles nunca vêm com uma receitinha de bolo, com um script preparado. Não vem. Não vem, tá? Então, a gente tem que estar sempre refletindo, analisando, estudando, conversando com outras pessoas, analisando nossos pontos cegos. Por isso que uma mentoria é tão importante, por isso que eu me cerco de mentores. Por isso que eu aprofundo estudo. Porque essas coisas, essas conclusões, essas reflexões, essas análises, esses aprendizados, eles não vêm empacotados, bonitinho pra gente, não. É a gente no dia a dia tentando tatear, trabalhando muito, inclusive trabalhando autoconhecimento, trabalhando leitura de cenários. A gente tem que se trabalhar muito, porque não é automático isso. E é onde mora a cilada das empresas familiares. É por isso que só 36% supera a segunda geração. Porque nessa transição aí é tanta treta que acontece e é tanta família que se prevalece com amor e união e não faz o dever de casa de estruturar gestão e governança, que se perde no meio do caminho. Então, famílias fortes, elas não têm medo de colocar limites, porque limite não é separação, não é rompimento, é proteção. Proteção para o que importa. O amor protege o legado e cria estrutura para que todos no negócio possam florescer, com suas aptidões, com seus talentos. E se você gostou desse tema, fala com a gente aqui. Nós temos um projeto muito bacana chamado Papo de Sucessora. É um podcast muito legal. Lá no Spotify e no YouTube, é um canal, Papo de Sucessora, onde eu trago muitos desses temas que a gente vem falando aqui, de empresa familiar, de governança, de sucessão, de gestão. Então, se sua empresa está passando por essa fase, ou você em algum momento vai viver essa fase, não deixa de se preparar.
tá? Eu trago esses temas realmente direcionados porque eu escuto muita sucessora. Todo momento, olha, eu estava na piscina do hotel. E Deus me coloca uma sucessora lá. E claro, o assunto é sucessão. E claro, cada empresa, cada família é única. Nas suas características, nos seus desafios, na sua história, nas suas experiências e até nas suas soluções. Mas os problemas são muito semelhantes. Os desafios são sempre muito semelhantes. Tá bom? Então, se você se interessa por esse tema, não deixe de me seguir lá no YouTube e no Spotify, Papo de Sucessora com Raíza Bernard, certo? E se sua empresa está enfrentando desafios semelhantes, você está sofrendo, está angustiada, quer uma ideia, quer um insight, fala comigo no direct e eu agendo uma sessão com você e posso trocar algumas ideias, alguns insights e trazer minha experiência para te ajudar nessa jornada, tá bom? Até porque essa é a nossa missão, famílias fortes, negócios prósperos. Então é isso, minha gente. Agradeço demais por mais um Café com a Líder aqui. É sempre uma experiência maravilhosa estar com vocês, uma troca muito bacana. Deixem suas dúvidas, deixem sugestões de temas para os próximos episódios. É sempre muito bom, porque a ideia aqui é trazer realmente um conteúdo profundo, estratégico, real, autêntico do que vocês e o que nós enfrentamos no nosso dia a dia, para que a gente saia cada vez mais fortalecida desses desafios. E é aquela coisa, né? Na vida enfrentaremos tribulações. Não precisamos enfrentar essas tribulações sozinhas, muito menos sem ferramentas, sem método, tá? Então é por isso que a gente tá aqui, para contribuir com essa jornada. Muito obrigada, ótima semana, vamos embora, meu time tropical que tá aqui presente, vamos analisar os resultados de outubro, né, e tomar as nossas próximas providências, ajustar as estratégias e vida que segue, último trimestre do ano, mais importante pro varejo brasileiro, bora trabalhar. Beijos, fiquem com Deus.